Olha, de verdade, eu não aguento mais ver gente vendendo curso de lógica que só ensina a decorar sintaxe de programação. A pessoa acaba saindo do curso sem aprender o básico e vira escravo de inteligência artificial. Eu vou te explicar o que é lógica de programação. Eu sei que eu tô um pouco revoltado das ideias, mas você vai entender o porquê. Eu não fiz todos os cursos da internet para saber que se eu pegar um projeto e copiar e colar o projeto, eu vou estar aprendendo o mínimo para eu ser um programador muito ruim. Todo mundo que já aprendeu a programar sabe que para você programar, você vai precisar aprender lógica de programação. Isso não é segredo para ninguém. Para quem está começando, para quem já começou e para quem está querendo começar. Lógica de programação é o pilar da programação. Só que aí é que vem o problema, porque, gente, como é que você vai falar para uma pessoa que está acabando de chegar no mundo da programação e explica para a pessoa que ela tem que estudar lógica de programação se a pessoa não sabe nem o que é programação, nem o que é lógica de programação? A pessoa esquece o nome dela. O que ela está querendo quando ela entra no meio dessa área bendita e maldita ao mesmo tempo é simplesmente ganhar dinheiro, porque ninguém gosta, ninguém quer ficar sentado numa cadeira digitando um monte de palavra, porque quem tá vendo de fora acha que programação é isso. E aí vem o segundo problema, que é que a maioria dos devs passam, pelos devs que eu conheço, que é você codar como se não houvesse amanhã, para que a lógica de programação surja na porcaria da sua cabeça, e do nada você aprende lógica de programação e percebe, nossa, não sou tão burro assim, porque eu passei semanas aqui nesta porcaria deste computador, digitando um monte de códigozinho, e do nada eu sei usar. Por que será que isso acontece? E aí, por que a gente normalizou a aprender lógica de programação dessa maneira? Desculpa, gente, estou um pouco revoltado, porque eu lembro do começo da minha trajetória como desenvolvedor, e ninguém me explicava por que eu era tão... A pessoa só falava, vai, confia no processo. Que processo é esse? Que processo é esse que eu tenho que confiar? Vou confiar numa porcaria de um processo que eu nem conheço. A questão é, não precisa sofrer tanto para você aprender algo tão básico. Não adianta você ficar atirando para todos os lados. Só se você tiver tempo. Gente em transição de carreira não tem tempo para ficar meses e meses sentado no computador programando. Não é nem um adolescente entrando numa faculdade, é uma pessoa que, sabe, a pessoa não tem esse tempo inteiro. Ai, e assim, isso me revolta. É por isso que eu tô tão exaltado. Isso me revolta. Esse começo de vídeo já me deixa o sangue fervendo, sabe? Porque eu lembro tanto do meu passado. Não foi fácil, galera, não foi fácil, não tá sendo fácil. Você não vai aprender a linguagem toda, meu anjo, em uma semana, você não vai. O máximo que você vai ter é burnout. É isso que você quer. Você tá fazendo transição de carreira, e aí você vai ter um burnout no meio da sua transição de carreira. Você vai ficar sem casa pra morar desse jeito, sabia? Como é que você vai se alimentar? Abra sua conta no Nubank agora e veja se você tem tempo para ter um burnout. Para você entender de uma vez por todas o que é e como estudar. Lógica de programação, nada mais, nada menos, é você entender quais são as possibilidades das ferramentas que você está utilizando. Porque se você pensar de uma maneira lógica, você consegue articular, você consegue trabalhar em diversos ângulos ali do seu problema e chegar na solução mais adequada para aquele momento. Então, como estudar lógica de programação sabendo o que é lógica de programação? Você estuda lógica de programação pegando um problema e abrindo várias abas de conhecimento em cima dele. Por exemplo, você tem que filtrar uma lista. Então, como você vai filtrar essa lista de 100 formas diferentes? Eu tô falando 100, mas não é pra você fazer 100 formas diferentes não, pelo amor de Deus, vai com calma. Mas você, sei lá, explora a resolução desse problema de outras maneiras, porque, consequentemente, você vai esbarrar em outros problemas relacionados na resolução desse problema, e você também vai esbarrar em outras ferramentas. Nisso, você aumenta o seu repertório, nisso, você entende algo mais profundo daquilo ali que você está trabalhando, e aí você vai absorver a lógica de programação, lógica daquela questão, raciocínio lógico, tá conseguindo entender? Imagine que você tem um pote com farinha de trigo e milho no pote, e você recebeu a missão de separar os dois.
Eu espero que nessa missão você tenha utilizado uma peneira, que seria o mais lógico a se pensar. Consegue entender que você sabe que essa é a maneira mais lógica, mais fácil de resolver esse problema, porque você conhece a peneira. E não é porque a peneira existe, é porque você sabe que ela é um instrumento fácil e simples de resolver esse problema. Mas se você pergunta para uma criança que nunca viu uma peneira na vida, ou qualquer pessoa que nunca viu uma peneira na vida, não sabe a funcionalidade da droga de uma peneira, a pessoa não vai atrelar uma coisa com a outra. Ela vai separar de outra forma. E se ela não tem muita experiência com a vida, ela vai separar com a mão, catando um milho por um até conseguir separar tudo. Funciona, funciona. Mas você percebe que essa não é a forma mais fácil de se resolver esse problema. E isso é a mesma coisa com código. Óbvio, farinha, milho misturado, você consegue resolver isso de uma forma fácil para, sei lá, cozinhar. Vou usar uma peneira. Mas se você tem farinha e milho misturado em grande escala ou em uma outra situação, a coisa fica complexa, não basta só uma peneira, tem toda uma ideia por trás. Então, a mesma coisa acontece com o código. Se você for expandindo os cenários, colocando em vários outros cenários hipotéticos, as coisas vão precisar de outras ferramentas, de outras lógicas. Você precisa explorar o máximo das ferramentas e dos problemas para conseguir expandir a droga do seu repertório, pelo amor de Deus. Não sei se você ainda não entendeu o que eu estou querendo dizer. Se você está fazendo isso no seu momento de estudo, tranquilo, vai até o fim no seu cronograma. Você tem que se organizar também, porque tempo, as coisas não são tão fáceis assim. Então você precisa explorar o que precisa ser explorado para criar repertório. No caso, eu estou aprendendo C, porque isso vai me ajudar muito com a minha lógica também. E graças a isso a minha lógica automaticamente expande. Então eu estou aprimorando minha lógica de programação com uma base sólida. E se você não quer aprender C, ou se você está num outro método, ou numa linguagem mais de alto nível, o que você precisa saber é entender o seu objetivo e trabalhar em cima da expansão desses problemas. Se você souber o seu objetivo final e você conseguir moldar o seu início, meio e fim em relação a isso, fica muito mais claro. O meu começo na programação foi igual de todo mundo. A gente começa a tentar se comunicar com o computador e tudo dá erro. E você sente aquela gastura inicial de achando que você é idiota, que você é burro, sabe? E isso bateu em mim também. Entender exatamente o que estava acontecendo no meu código era a primeira coisa que eu fazia, uma leitura legível do meu código. A segunda coisa era entender o que de fato deu erro ali e como prevenir esse erro mais na frente. Então esse erro eventualmente não se repetia, e caso ele se repetisse eu conseguia identificar de uma forma muito mais rápida. É a lógica que vai te salvar desses grandes problemas que vão acontecendo de forma periódica, essa cascata de erro que vai chegando. Toda hora você se depara com o mesmo erro, com o mesmo erro, com o mesmo erro. Se você não tiver uma lógica de programação boa, você vai sempre estar rodando em círculos. Entendeu? Eu tô te dando esse exemplo, mas não para você ser igual a mim, fazer a mesma coisa que eu fiz, mas você entender como que você aprende lógica de programação, porque cada cabeça é uma cabeça. Então não adianta você, o cara tá dizendo para fazer isso, eu vou fazer isso. Isso é curso pronto, enlatado. Você não vai fazer curso enlatado, meu filho, pelo amor de Deus. Você vai parar um pouco, parar de ficar copiando código, porque quem copia código vai perder trabalho para inteligência artificial. É essa galera que vai perder o trabalho, não é esse pânico moral que a galera faz dizendo que a IA vai roubar o emprego de todo mundo. Quem é esse todo mundo? Esse todo mundo é você, se você for copiador de código barato, porque é barato. Entenda isso. Você já está trabalhando e você tem suas dores no trabalho, está querendo evoluir para uma próxima fase. O que você precisa fazer para poder evoluir na sua lógica? Quais são as ferramentas que você precisa aprender? E comece exatamente de onde você precisa estar. E para você saber onde exatamente você tem que estar, você tem que parar para entender quais são os problemas que você não consegue digerir agora e os que você consegue. Quebra os problemas grandes e problemas menores em nome de sei lá quem. Por favor, faz esse favor para você, vai ser tão mais fácil. Quando eu comecei a estudar C, eu entendi que existem muitas coisas que eu não conseguia processar, me dava uma canseira,
Só de ler o texto, eu lia, ele não entendia nada. Aí eu parei e fiz, espera aí, o que é que tá acontecendo? E aí eu comecei a quebrar os problemas. Isso não é assim, sabe? A gente quer absorver tudo, se acha capaz de fazer tudo, e quando a gente tenta digerir algo que é muito maior do que a gente consegue, a gente se frustra. E a frustração para todo programador é justamente isso, de querer fazer, dar um passo maior do que a própria... A frustração de todo programador é justamente essa, de não saber quebrar os problemas e querer dar um passo maior do que a perna. Eu falo isso porque eu tento sempre dar um passo maior que a perna. Para gravar esse vídeo eu demorei tanto tempo, gente. Se você já está no mercado de trabalho, aproveita que você já está no mercado de trabalho, está bem na frente de muita gente que está começando na área agora, e pega as referências que você tem dentro da sua empresa, se você for júnior ou pleno, e vai atrás do seu sênior, se tiver na sua empresa. Se não tiver, aí eu sinto muito, mas não é um bom sinal. Não é um bom sinal mesmo. Mas procura as pessoas que você tem como referência. Se você não tem referência, vai no LinkedIn e tenta se conectar com alguém. Sempre tem gente querendo dar opinião e ajudar. O que mais tem nessa internet é gente querendo aparecer e, sei lá, ser útil de alguma forma para dar uma inflada no ego. Então faz conexão com a galera ali, ou sei lá, entra em grupo de Telegram e WhatsApp, Discord e mete a cara, é o teu futuro, é a tua carreira. Então você tem que fazer alguma coisa em relação a isso, não fica estagnado não, achando que tá tudo certo. O que eu quero dizer em relação a buscar referências e preferencialmente de seniors é que os seniors, eles já pensam com a lógica muito mais refinada do que juniors e plenos. Porque a vivência deles, sendo aquela de meter a cara no código e ficar codando como se não houvesse amanhã, ou ele ter sido um pouco mais assertivo, para ele ter chegado num sênior de verdade, tá? Vamos ser bem sinceros aqui que tem muito sênior que não sabe nenhuma e subiu porque sabe jogar o jogo do corporativo, da promoção, enfim, do emprego, vocês já imagina. O sênior de verdade, ele tem referência, ele sabe o que ele está fazendo porque ele tem visão do todo, ele já viu várias vezes aquele problema, ele fez justamente aquilo que eu falei no começo, de você conseguir explorar aquele problema e evitar que ele apareça mais na frente. Só que ele não vê o erro isolado, ele não vê o problema isolado, ele vê aquele problema que desencadeia em outro problema e ele já entende a escala de funcionamento daquilo, ele já viu aquela história antes, entende? E fica meu aviso, tá? Se você for fazer isso no trabalho, faz com muito cuidado, porque no trabalho você tem demandas para entregar. Então não fica explorando milhões de problemas ali, quebra o código dos outros, depois ninguém vai conseguir ler nem debugar a porcaria do código. Faz as coisas com parcimônia. Se você está estudando, explora bastante, mas não atrapalhe o negócio dos outros com a lógica de programação que você está querendo explorar. Pensa, não ouve esse vídeo e toma como regra, não. Por favor. É pra você pensar. Tá me entendendo? A ideia é que a contagem sucessiva seja justamente isso. Pegar lá no pezinho da lógica pra você entender o que você tá fazendo e subir pro sucesso. Espero não ter esquecido nada. Se eu esqueci, eu vou ter que regravar.